Pessoal, boa noite. Você que está em casa nos acompanhando, também boa noite. Hoje vamos falar de um tema muito bom, que vai servir para nós espíritas, sempre aprofundando mais um pouquinho, entendendo a dinâmica da vida. E para os não espíritas, principalmente, mostrando a eles como é boa a vida e quais as oportunidades que não podem ser perdidas. Vamos falar da reencarnação, a lei da vida. Então, é a pergunta que a gente sempre faz, escuta lá fora as pessoas que não são espíritas. Muitas vezes falam assim, gente, vamos modificar, não, vamos deixar para a próxima encarnação. Quer dizer, o sentido da reencarnação já está se alastrando praticamente em todas as religiões. Ainda que de uma forma ainda brincalhona, podemos dizer, mas esse sentimento já existe. E que seria a reencarnação? Uma prova cabal da justiça divina. Olha que maravilha, é a base da justiça divina. Porque com a reencarnação acaba-se a história do céu que não faz nada, para todo mundo ficar à toa lá, tocando harpa, batendo asinha, de acordo com as religiões salvacionistas, e o inferno eterno de sofrimento eterno. Aí as perguntas surgem: como Deus, soberanamente bom e justo, pode condenar um filho seu a um sofrimento eterno, sem dar uma oportunidade a ele de se redimir? É a pergunta que a gente tem que fazer. Vamos colocar nós, pais, com os nossos filhos. Será que nós vamos admitir jogar nosso filho no sofrimento eterno? Que pai seria eu? Olha, somos imperfeitos ainda. Então, esse sentido da reencarnação é a prova da justiça divina, como disse há pouco, que sempre nós vamos ter oportunidade. Mas essa oportunidade, ao mesmo tempo, sempre vamos ter. Mas não podemos esquecer jamais de aproveitar a que estamos tendo, a nossa atual reencarnação. É muito importante que nós façamos uma reavaliação da nossa vida. O que estamos fazendo dela? Estamos realmente cumprindo com as leis divinas que estão dentro da nossa consciência? Estamos realmente exercitando essa lei divina no nosso dia a dia? É a pergunta que a gente tem que se fazer a cada um de nós, para que possamos aproveitar o máximo possível essa encarnação. Então, nascer, morrer, renascer, tal é a lei, já dizia Kardec. Encerrando-se uma etapa na Terra, nós, inexoravelmente, nosso corpo vai morrer. E nosso espírito vai para a erraticidade. O que seria erraticidade? É onde ficam os espíritos quando não estão encarnados. Estão no mundo espiritual, é o mundo espiritual. Nesse período, passamos, às vezes, pela perturbação da morte física, natural, que vai dar um pouco de transtorno. Somos arrastados, às vezes, por aquilo que a gente fazia na Terra, com pensamentos ainda ruins, vamos levar para zonas mentais negativas por algum tempo, outros não, outros por muito tempo, dependendo do que estamos fazendo aqui. Por isso que eu disse há pouco, vamos reavaliar a nossa vida, o que estamos fazendo, como estamos agindo, como estamos pensando, como estamos falando. É isso que a gente tem que fazer. Feito esse período, essa passagem por todos esses locais, vai chegar um ponto que nós estaremos prontos para receber instruções do mundo espiritual. E lá vamos conviver com espíritos mais elevados do que nós, familiares que estão mais adiantados. E vamos fazer a reavaliação das nossas existências. Pretéritas, todas, serão analisadas, conosco também participando. Olha, fizemos isso, não deixamos de fazer isso, e
tem-se um saldo. Lógico que como somos espíritos imperfeitos, que estamos ainda no segundo estágio dos mundos primitivos, quando saímos da animalidade, presos aos instintos. Estamos no mundo de provas e expiações, espíritos imperfeitos, onde o mal ainda domina, caminhando para um mundo de regeneração. Então, vamos fazer, e nesse período que ficamos lá, não sabemos quanto tempo. O tempo do espaço é um, o tempo da Terra é outro. Não sabemos, em zonas mentais negativas, quanto tempo iremos ficar, não importa. Então, cada um tem um período que ficamos lá. Nós estamos aqui, uns chegaram com a reencarnação quase que rápida demais, alguns anos. Outros de nós, não sabemos, podemos demorar 100, 200 anos, 500 anos, não sabemos. E tivemos essa oportunidade. Então, durante esse período que ficamos na erraticidade, nós vamos nos preparar para voltarmos. Porque só evoluímos aqui, passando por essa experiência na carne. Lá na frente, quando alcançarmos um nível espiritual bem mais avançado, não precisaremos mais reencarnar. Estaremos livres da lei do karma, de causa e efeito. Não precisamos mais, o erro já não vai fazer parte da nossa vida, já está as coisas certas dentro de nós, sem precisar de códigos, de leis terrenas, de leis dos mundos para que nós possamos agir bem. Aí nos preparamos para voltar. É preparado, vamos ver aqui hoje como que faz essa preparação, como que é feito, e podemos dizer que voltamos vivendo 3 situações: expiação, provação e missão. Missão específica aqui, porque só a vida de voltarmos já é uma provação e uma missão. Cada um de nós, por pequenos que seja, temos uma missão. E somos imperfeitos, temos que voltar. Mais especificamente, voltamos. O que seria a expiação? Ela está sempre dolorosa. Por quê? Ela vai corrigir situações que fizemos em outras existências, que ferimos a lei de Deus, não vamos ser condenados eternamente ao inferno, mas voltamos analisando aquilo que precisa ser corrigido para que possamos evoluir. Está sempre ligada a faltas pretéritas. Expiação. Então, o mundo de expiação e provas. E o que seria provas, então? Ela não está ligada a faltas, não. Às vezes o sofrimento nem sempre é uma expiação. É uma prova que o Espírito pediu para vir e adiantar, queimar etapas, para ajudar alguém, vir como para socorrer, com uma missão, uma família, ajudar espíritos que o receberão como filhos, esposa ou esposa com problemas sérios. Então, é uma provação que a pessoa pede. Nem sempre é dolorosa. Então, é uma luta para o nosso crescimento espiritual. Então, nem todas aquelas pessoas que estão sofrendo, você fala, coitadinho, o que será que fez na outra vida? Nem sempre está ligado a faltas. É uma aprovação que a pessoa pede, às vezes pede uma vida simples, humilde, para exemplificar para os filhos, para a cor. Tudo isso é uma aprovação que cada um pede e é concedido lá no nosso planejamento reencarnatório, que vamos falar daqui a pouco. E a missão são espíritos com uma tarefa específica, que vem com o objetivo de influenciar não só uma família, uma cidade, um povo, uma religião, vem para abalar os alicerces, proporcionando uma nova visão sobre certas coisas. Grandes missionários sempre existiram na Terra, estão ainda, podemos dizer, um gritante, né? Nosso querido Chico é um espírito missionário, que veio exatamente com a missão. Pobre, podemos dizer que foi uma provação missionária, uniu-as todas, sem apego à matéria, sem beleza física nenhuma, um físico depauperado, e veio aquele espírito enorme de luz para mostrar, trazer a sua mensagem e modificar
É o baluarte do espiritismo moderno, Francisco Cândido Xavier. Então, e toda encarnação é um aprendizado. Então, nós vamos avaliar que na Terra não tem moleza para ninguém. Todos nós aqui estamos passando por momentos difíceis, momentos menos difíceis, mas felicidade plena ainda não existe aqui. Faz parte dessa caminhada evolutiva nossa. E para nós voltarmos, que eu disse há pouco, nós passamos por um planejamento reencarnatório, onde é programado, é uma planta, uma programação. Não quer dizer que vai ser cumprida à risca. Aí vocês me perguntam, por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio de escolha. Nós concordamos lá com aquilo. Chegando aqui, o véu do esquecimento chega, naturalmente. Nós não sabemos, temos as nossas tendências. Nós vamos ver o que somos olhando para dentro de nós. Tudo aquilo que nos pega à matéria, aos prazeres da terra, são deficiências. Que, se eles estão em maior número do que a razão, é prova que ainda somos presos a essas negatividades. E precisamos trabalhar. E nesse planejamento, coloca-se tudo. Aquele que era muito bonito, maravilhoso, um corpo perfeito, sabe que o corpo perfeito e a beleza foi uma perdição, que ela perdeu uma encarnação. Então, junto com a espiritualidade, vamos ver, me dê um corpo, então, que não tenha beleza física, para que eu não seja tentado mais, para que eu possa compreender mais. E assim vai aquele que foi muito rico, pede que seja com dificuldade para ganhar o seu dinheiro, tudo isso para entender que aquilo é necessário. Por isso eu digo a todos, a você que está nos ouvindo e me assistindo, estamos no lugar certo, no momento certo, na família certa, no país certo. Todos nós pacifiquemos as nossas possíveis raivas e consequências de não aceitarmos certas situações da nossa vida aqui na Terra, situações que nós não podemos modificar. Essa aceitação é fundamental para que a gente possa viver bem. Então, nesse feito o planejamento reencarnatório, como que é feito isso aí? Como que são taxadas, classificadas as reencarnações? Podem ser semi-voluntária, compulsória ou voluntária, que é livre. A maioria nossa é semi-voluntária. Como que funciona essa semi-voluntária? É que nós, os espíritos, nossos mentores, junto conosco, nós participamos do nosso planejamento. Tal coisa, olha, eu quero isso aqui, o espírito fala, não, isso é muito para você, você não vai dar conta, deixa para a próxima, vamos acertar isso aqui, onde é ponderado atenuantes e agravantes para fazer esse trabalho de planejamento reencarnatório. Então, programa certas coisas que irão ocorrer durante a vida, programa o tônus vital, quanto tempo você vai ter de, vamos supor assim, de combustível para queimar. Com 40 anos, teu combustível está pronto para você voltar. Outros com 50, outros com 90, outros com 100. Então, tudo isso faz parte da programação. Então, toda vez que nós atentarmos contra a nossa própria vida, nós estamos lesando algo que foi... Se eu tenho um combustível para 100 anos, com 50 eu me suicido, eu estou tirando 50 anos que eu poderia ajudar muito, que será cobrado também de mim e de todos aqueles que passem por isso. Então, não é imposta, é voluntária. Isso aqui vai, então, esse é o ideal. Então, todos nós, praticamente, participamos. Agora, tem aquela que é compulsória. São aqueles espíritos tão endurecidos que ainda não despertaram, se despertaram conscienciosamente, a sua consciência está embutecida, que são aquelas pessoas que, os psicopatas, sociopatas, que matam, como se estivesse fazendo a unha, dá um tiro, não está aí, não sente nada, rouba, faz aquilo ali, e ainda não despertaram a consciência, então são renitentes no mal.
Então, essas não têm, porque são tão apegados à matéria, às coisas ruins, que eles, quando desencarnam, não têm capacidade de escolha. Então, essa é compulsória. Quem programa são os mentores, porque aquele espírito ainda não tem capacidade de ajudar a escolha da próxima encarnação. Então, são compulsórias. Você vai, desse jeito, com essa família, ver o que é melhor. Então, acontece. Nesse momento, é o único momento em que é tolhido o livre-arbítrio. É nesse momento. Para que a pessoa possa vir e se despertar a sua consciência numa encarnação. Isso aí acontece muito. Então, essa faz parte. E depois nós temos a voluntária, que são aquelas... Fica por conta dos espíritos já de luz, que não precisam reencarnar, mas se propõem, é a missão. Eu quero voltar para ajudar, para fazer isso, eu me proponho a isso, sem necessidade nenhuma, como dizia lá os orientais falam, não tem karma para queimar, nada, vem só com esse propósito, cumpre a missão, segue em frente, numa boa, tranquilamente, é assim que funciona. Então, esses 3 tipos, voluntária, semi-voluntária e compulsória. Nós, normalmente na Terra, 90% são semi-voluntárias. Missionárias são poucas, porque aquele ser missionário ele vai influenciar muitas pessoas, não precisa ser muitos. Uma população de 7 bilhões, indo para 8 bilhões de habitantes, a gente faz uma noção. E compulsória, aquelas que ainda existiram até agora, mas muitos desses compulsórios não reencarnarão mais aqui, porque já tiveram a sua chance. Já foi uma compulsória, 2 compulsórias, 3 compulsórias, chega num ponto, filho, não dá mais. Você não tem condições de acompanhar a classe está aí, somos nós. Você não tem condições mais, então você vai por uma outra escola, numa classe de acordo com o que você pensa, por algum tempo até você alcançar. É o degredo que a gente pode falar, quando um planeta muda de faixa vibratória, passa de provas e expiações para a regeneração, aqueles que não se adequam mais vão para outros planetas ajudar o seu desenvolvimento. É castigo de Deus? Jamais, é oportunidade. E eu pergunto, eu digo a todos vocês, como perder a oportunidade que nós estamos tendo agora, levado pelas paixões, assassinando, roubando, fazendo todas as barbaridades, achando que tudo isso é legal. Mas nem tudo que é lícito me convém, como dizia Paulo. Pensamos que pensar assim. As leis da terra são feitas por homens. O cigarro, a bebida são lícitos. Está aí. Mas me convém eu me embebedar? Sair dirigindo, matar? Eu destruir meu pulmão com cigarro, fumando 3, 4 maços por dia? É a pergunta que a gente faz. Então, aí a gente vai analisando. Olha, a doutrina espírita tem um tripé: filosofia, ciência e a parte moral ou religiosa. Então, precisamos, na filosofia, filosofarmos, mostrarmos, perguntarmos, fazer inquirir as pessoas, a nós mesmos, qual o nosso objetivo aqui? É isso que a gente tem que pensar. Então, já sabemos que a encarnação pode ser de expiação, de provação ou de missão. Sabemos que elas podem ser voluntária, semi-voluntária ou compulsória. Feito isso, vamos voltar um pouquinho no planejamento reencarnatório. Normalmente, como que começa, determinou tudo que tem que fazer. Então, agora, nós precisamos de um pai e de uma mãe que nos gere, que nos dê um corpo. Esse corpo vai ser dado por alguém, afeto ou desafeto nosso, que na contabilidade espiritual precisam de acertos. Aquele pai de hoje foi aquele algoz de ontem, e vice-versa, o filho, que se entrelaça.
E às vezes, aí entra também os filhos adotivos, que às vezes aquele útero é só para proporcionar, mas já está previsto quem irá criar, que entra também no rol. Olha a responsabilidade de uma adoção, não é brincadeira. Tem o mesmo peso espiritual de um pai e uma mãe consanguínea. A responsabilidade é a mesma. Então, como é feito esse planejamento? Então, essa pessoa vai ser celibatária, você vai se casar, sua família, tudo, filhos, a profissão, as tendências que vai ter, tudo isso está lá no planejamento. O engenheiro fez uma planta da casa, muito bonitinha. Mas de repente falta dinheiro, onde era um quarto, tirar uma, ou janela, muda, diminui. É o livre-arbítrio agindo aqui na Terra. Então, esse é o planejamento inicial. Depois, gente, tem o contato fluídico com os pais. Antes da concepção, os espíritos, o reencarnante, durante o sono físico dos pais, são levados espiritualmente para reencontrarem esse reencarnante e conhecerem e aceitarem. A reencarnação é fantástica. E às vezes ali, naquele momento, os inimigos se encontram. O inimigo às vezes é o reencarnante, que era o algoz, ou a vítima. O pai ou a mãe é o algoz ou é a vítima. E se aceitam. A espiritualidade explica, olha, é isso aqui, você quer, isso faz parte da sua redenção, vocês precisam, é a oportunidade do esquecimento passado, vocês se acolherem desse ser, amarem e evoluírem com ele. Feito isso, volta-se, vai preparar então a conjunção carnal, onde o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Feito isso, começa-se, a partir do momento que há essa ligação, a união começa. Por quê? Aquele espírito já começa ligado. A partir do momento que o óvulo, o espermatozoide rompe o óvulo, ou um ou dois espermatozoides, não interessa, os espíritos estão ali. Nesse momento, eles já se ligam. Lógico, já não se liga totalmente, não. Começa então a redução perispiritual. Eu, corpo, aqui eu vou reencarnar, eu tenho esse corpo. O meu perispírito é esse no mundo espiritual. Então, eu vou me reencarnar. Então, quando meu pai e minha mãe, através da relação sexual, feito tudo isso, eu vou começar a diminuir para me adequar àquele novo corpo que está sendo formado. O meu perispírito, então, vai ser o perispírito daquele corpo, com as tendências genéticas, com toda a aparência dos nossos pais, mas o espírito eu vou me sumindo, vou diminuindo a partir do momento da concepção. E até no 9º mês, meu perispírito está totalmente acoplado naquele corpinho pequenininho que está pronto para nascer. Então, olha a importância do aborto, olha a importância da pílula do dia seguinte, que nada mais é do que um aborto também. Não sejamos hipócritas. Sabemos que hoje as pessoas, os namorados, que se amam, têm relação sexual antes. Pelo amor de Deus, gente. Previnam-se, já que é isso. Se não tem necessidade, se não tem como, se previnam. Mas assassinar um feto é algo que vai para a nossa contabilidade de forma negativa e, olha, não vai ser fácil de tirar. Precisamos tomar bastante conhecimento a respeito disso, dessa responsabilidade. Então, a concepção começa lá, o espírito ligando e vai, à medida que o feto vai crescendo, o espírito vai também, devagarzinho, ficando em miniatura e até que se encaixa totalmente. Se não me engano, no 7º mês já está prontinho ali e só começa o seu desenvolvimento.
até o nascimento. Então, e lógico, o espírito está em estado de perturbação também. Porque como, tal qual a morte, a reencarnação também é um estado de perturbação, principalmente as energias. Se aquele espírito está indo para alguém que foi, numa outra época, um desafeto, as energias começam, às vezes, a se influenciar. A mãe sentindo, o pai sentindo. É um problema que precisa ser muito bem observado, e nos lares espíritas tem seu remédio. O evangelho no lar, a tranquilidade, o carinho, o amor, tudo isso cria-se um ambiente propício para receber aquele novo ser, que não está ali por acaso, chegando por acaso, não. Está vindo por necessidade evolutiva dele e dos pais, e dos irmãos, e dos avós, e dos tios e das tias, todo o grupo familiar. Não é brincadeira. Precisamos atentar muito para isso. E, lógico, há o esquecimento do passado. Essa necessidade é premente. Já pensou? A criança abre os olhos e fala, nossa, esse aí me matou na outra vida, o que está fazendo aqui? Ou eu matei minha mãe. Como que vai compor o carinho materno, que automático já se cria naquele momento que recebe aquele ser? É um amor imensurável, que não tem como se medir. Então, é isso que é importante a gente pensar. Esse mecanismo é fundamental para que nós possamos, momentaneamente, um véu nos cobre o nosso passado. Lógico, em termos, às vezes, em momentos de sono, somos mostrados as nossas tendências a partir do momento principalmente no momento que nós atingimos a puberdade, com a abertura da glândula pineal, todo o nosso passado, as nossas tendências se mostram mais fortemente na adolescência. É natural. Por isso que uma educação infantil, amorosa, espiritualizada, é importante para a preparação para a adolescência, que é o momento que explode os hormônios e os nossos defeitos, as nossas falhas de encarnações passadas afloram, os desejos, a índole, né, que precisam ser contidas pela espiritualização que as famílias devem ter desde o início em seus lares. Então, aí as perguntas, para a gente encerrar, porque senão nós vamos ficar aqui até umas 2 horas falando sobre a reencarnação. Então, eu estou dando uma jogada alta para vocês verem da importância da vida e essa beleza que nós temos. A liberdade de escolha, a liberdade de entender que as nossas escolhas têm consequências, essas consequências podem ser boas ou ruins, e que se de tudo isso não der certo, nós ainda vamos ter uma oportunidade de voltarmos e acertarmos. Então isso já é bom. Agora, por que deixar para a próxima que nós podemos resolver hoje? É a pergunta. Tanta coisa mínima pode ser feita hoje. Às vezes nós carregamos um ódio de uma pessoa a vida inteira. E daí? A pessoa não vai me perdoar, não tem problema se ele não te perdoar. O importante é você não sentir raiva dele. Agora, se ele não perdoar, o problema é dele. Se ele não gostar de você, o problema é dele, não de você. É isso que a gente tem que pôr na cabeça. Então, nós temos que entender a lógica da reencarnação, para entender a justiça divina. Olhemos ao nosso redor. Tem gente bonita, gente feia, gente pobre, gente rica, gente amarelo, negro, branco, pardo, gordo, magro, tudo, com defeitos físicos ou não, dementes ou não. Aí vem aquela pergunta que todos devem fazer, principalmente você que não é espírita. Eu te pergunto, você acha que Deus é justo? Claro, Deus criou todo mundo, Deus é justo, sim. É a pergunta que todos vão fazer, Deus é justo. Ele é perfeito, soberanamente bom e justo e perfeito, possui todas as virtudes, é Deus. Mas como
Ele pode me fazer tão bonito e outro tão feio, um rico, outro tão pobre. Um nasce forte, saudável e outro deficiente, físico, mental. Mas que Deus é esse? O homem, então, se não tem reencarnação, isso não é justiça. Deus não seria pai, seria um padrasto da pior qualidade. Então, a gente pensa, se ele é justo, então, partimos para a segunda premissa. Então, ele é justo. Então, por que imprimir sofrimento a alguém em detrimento de outro? Ele está privilegiando uns em detrimento de outros? É a pergunta que a gente tem que fazer. Então, não é possível, porque se ele fizesse isso, não teria justiça. Aí a gente vai começando a entender o mecanismo, olhando ao nosso redor, sem puxar sardinha, não precisa ser espírita, nada. Prudência, olhe, analisem. Por que essa diferenciação ainda existente? Então, se Deus é justo, podemos concluir, então, as premissas, lá da época de Aristóteles. É justo. Sendo justo, por que então ele iria cometer injustiças? Impossível. Então, aquela pergunta que eu disse há pouco: por que tantas pessoas nascem defeituosas, doentes e outras não? Vocês já pensaram nisso? Coisa de Deus, mas ele é pai, ele quer bem de todo mundo. Seria justo que Deus fizesse alguém sofrer desde o nascimento por algo que não fizeram? Isso para aqueles que não acreditam na reencarnação. Bom, mas ele não fez nada, foi criada a alma para ele. Mas por que ele criou uma alma defeituosa? Nasceu com síndrome de Down, com demência. Que Deus seria isso então? Por quê? As perguntas que a gente tem que fazer. O que eles fizeram então para nascer desse jeito? Então, se houvesse apenas uma vida, se tivéssemos como objetivo atingir a famosa salvação, tantos dizem lá fora, por que uns nascem com mais condições de atingir isso do que outros? Quem nasce aqui, num país desenvolvido, tem muito mais chance do que quem nasce lá num país paupérrimo da África ou da Ásia. Por que isso? Então a vida é cheia de porquês. Uns nascem em família estruturada, perfeita, tudo certinho, pai, mãe, trabalho, casa, tudo. Outros, todos desestruturados. Pai alcoólatra, mãe prostituta, tudo. Por quê? Olha, gente, essas perguntas nós precisamos nos fazer sempre. Nós espíritas já sabemos, mas nós estamos falando também para nossos irmãos de outros credos religiosos, que precisam desse bálsamo para entender a vida, para que evitem o máximo, para que não façam nunca, não pratiquem nunca o suicídio, para que nunca vão fazer ou propiciar o aborto. Não é só a mãe que é culpada, o pai também é, o pai da criança, o pai da moça que está abortando, todo o conjunto, para haver responsabilidade. Porque tudo que nós fazemos, que nós pensamos, que nós falamos, vão gerar consequências, boas ou más. É da lei divina. Por isso a necessidade da gente entender a vida e abençoar a nossa vida. Abençoar essa oportunidade que nós estamos tendo aqui e agora, em qualquer momento, em qualquer situação, mesmo na maior desgraça, no problema de uma doença incurável, num relacionamento difícil, precisamos agradecer. Estamos sendo postos à prova, espiando ou provando, mas precisamos entender. Porque na vida tudo passa, encerra-se um ciclo, começa-se outro. Mas esse alento eu quero trazer a todos, a respeito da justiça divina, fundamentada especialmente na reencarnação, na oportunidade que todos nós temos de evoluir. Então, é lei da vida. Só assim evoluímos. Não tem outro tipo. Então, vamos procurar acertar, fazer o máximo possível. É momento de reflexão
É momento de olharmos para dentro de cada um de nós, olhar as nossas virtudes, as nossas qualidades, mas também as nossas deficiências. E procurar as deficiências, analisando sem paixões, calmo, como se nós saíssemos do nosso corpo e olhássemos aqui, seria o Clayton analisando o Clayton, olhando as qualidades dele, e as qualidades, as virtudes e as deficiências que precisam ser trabalhadas. Se não der, tudo que se inicie um processo de transformação, devagarzinho, mas que seja devagar, mas com passos seguros para que não haja retrocesso. Esse é o nosso objetivo. Reconhece o verdadeiro espírita, eu já abro o leque. Reconhece o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. É esse. É o caminho de todo ser vivente que podemos fazer aqui na Terra, para que possamos evoluir e possamos voltar nas próximas encarnações, como disse nosso irmão, com menos débitos na contabilidade espiritual. É esse o nosso objetivo. Então, podemos dizer então que as leis cósmicas, livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação, fazem parte estruturalmente da justiça divina, que nós precisamos observar no nosso dia a dia, entendendo que a justiça divina não privilegia ninguém, dá a todos a mesma oportunidade no nosso processo evolutivo. É isso que podemos dizer. Não há privilégios, há justiça. Então, com essas palavras, eu estou encerrando essa palestra curta, mas eu acho que dá para todo mundo meditar um pouquinho a respeito de valorização da vida e de aproveitamento máximo dessa oportunidade de nós estarmos num corpo físico, na família que temos, a profissão que temos, com o corpo que temos, damos graças a Deus e seguimos adiante, para que lá na frente, em outras oportunidades, quando deixarmos a nossa veste carnal, olharmos, agradecermos pelo nosso corpo que está se decompondo e elevar, cumprir a minha missão. Lutei o bom combate, não fiz tudo, mas pelo menos eu já dei um grande passo. E assim nós encerramos a nossa palestra. Vamos agora, momentos de paz, fiquem à vontade, soltem os ombros, os joelhos, o maxilar bem tranquilo, solto, cerrem os olhos, bem tranquilos, inspirando profundamente, sentindo a energia divina que está nesse instante, a espiritualidade maior está inoculando em todos nós, na forma de um passe coletivo, fluidificando a água que queremos tomar e que as pessoas em casa também irão fluidificar essa água, que essa energia se estenda sobre todo o nosso corpo, que estamos recebendo através do nosso chakra coronário, no alto da nossa cabeça, penetrando todo o nosso corpo, trazendo paz, harmonia, equilíbrio e, sobretudo, gratidão a Deus, a tudo e a todos. Que Jesus continue conosco hoje, amanhã e sempre, que assim seja.